Olá, bem-vindos a todos e a todas, mais uma vez. Aqui estamos nós, como sempre, às quartas-feiras, às 3 horas, salvo várias exceções, para conversar, para partilhar através do coração, com um convidado, sempre especial, sempre ligado de alguma forma à minha vida e é sempre um grande entusiasmo poder receber uma pessoa diferente todas as semanas para criar este diálogo medicina. Esta semana o convidado é um amigo, é um músico, um ser humano muito, muito bonito. Ele chama-se João Sousa e ele já está aqui. Eu vou chamar. Alô, Ora, muito bem-vindo, João. obrigado. Antes de mais, gostava de nos convidar a fazer um minuto de silêncio, de olhos fechados, para podermos ligar os nossos corações um ao outro e depois seguimos a nossa viagem, que eu estou entusiasmada por fazê-la contigo. Até já. Também eu. Até já. Eu já nos chamo de volta. E vamos voltando. Mais uma vez, Bom, muito bem-vindo, João. Eu estou mesmo muito feliz por te ter aqui, porque agora que entro e interiorizo mais esta entrada neste diálogo e o porquê de tu estares aqui, gostava já de dizer o porquê, porque revejo em ti um espaço de raiz e de verdade que admiro muito. E nós não temos a oportunidade de estar todos os dias juntos, mas quando estamos juntos isso confirma-se sempre. E são sempre conversas muito bonitas, muito profundas. E para mim tu és o exemplo de um homem que traz muito esse yang, mas com muita sensibilidade. E, e é um dos temas que eu também gostava de trazer a este diálogo. De qualquer das formas, gostava muito de dar as boas-vindas e obrigado. agradecer muito à Carla por ter sido a ponte para poder conhecer-te. E, e olha, e também dar-te a passar-te a palavra e naquilo que tiveres vontade de expressar, também perguntar-te como é que está o teu tempo interno,
se pudesses falar assim em termos meteorológicos. Boa. Então, antes de mais, eu estou igualmente grato à Carla por nos ter apresentado. Eu conheci-te numa cerimónia muito bonita, ah, num cacau, nos lados de Cheleiros, uma lua cheia poderosíssima. E conheci-te porque a Carla me convidou para ir a esse cacau. Então, a Carla não foi só o ponto para nos conhecermos e para esta conversa também, não é? Porque a Carla já cá esteve a conversar contigo antes e tem sido a pessoa que nos vem unindo. Mas foi ela que me pôs foi ela que me falou da Raiz de Portugal, foi ela que me mostrou a tua música antes sequer de eu poder testemunhá-la, foi ela que mostrou o Meru. Então, muito grato por nos ter cruzado aos dois desta forma tão bonita. Como é que está o meu tempo? O meu tempo tem estado assim uma primavera um bocado agitada. É uma primavera com muita coisa a florir e a brotar, assim com uma beleza feminina tremenda, mas com umas rajadas de vento de vez em quando, com umas chuvas, pronto, que são necessárias para essa beleza se manter. A Carla diz uma coisa. Não, há um bocado uma ponte chamada Carla. É o que ela escreve aqui. Pronto, chamada Carla. Então é isto, olha, tenho aqui uma primavera turbulenta, mas uma primavera. É como eu me sinto. É, eu também me sinto assim, sabes? Sinto que em certos momentos desta nova estação há um convite a um inverno ainda muito profundo, não é? É como se tu estivesse a saltar para a primavera, mas ainda há umas manchas. A minha casa, por acaso, tem transmitido isso este ano. O ano passado ainda não nós, tudo que está fora, é um espelho daquilo que está a acontecer dentro. E começaram a aparecer umas manchas de umidade em algumas zonas das paredes da casa. E é exatamente isso. Eu sinto que há zonas de mim que precisam de continuar a ser olhadas e tu perguntas mais, mas mais, ainda há isto para ver, e mais, e mais. E é isso, mas sinto ao mesmo tempo assim uma grande primavera a surgir. É, eu também. Gostava muito de te perguntar o que é que te move a ti como ser humano, como homem, como expressão de vida? Isso é uma boa pergunta. Há muitas coisas que me movem. E nem sempre são fáceis de colocar em palavras. Na verdade, eu acho que esse é o principal gozo de se estar vivo, é de não saber colocar em palavras aquilo que nos move. Mas, eu, assim, acho que a palavra mais inacreditável, mais sobrevalorizada, mais usada para tudo e para mais alguma coisa, mas que continua a ser a palavra mais misteriosa e mais significativa de todas, é o amor. E então, seja a música, seja a amizade, seja esta vontade de continuar a ser mais e melhor, de perceber o que é que está para além desta concha ou destes pensamentos. Eu acho que tudo isso se traduz nessa palavra que é o humor. Não é sempre pacífico, não é sempre belo, não é sempre harmonioso, mas é sempre amor. E acho que é o que move um bocadinho o universo. Há muitas palavras, muitas culturas terão muitas formas de o chamar, mas assim de repente essa é a palavra que me surge agora neste Esse amor sempre teve consciente, porque algo que nos move também incita à busca, não é? momento. Que acho que estão diretamente ligadas. Quando é que se sempre foi algo que esteve contigo ou algo começou a tomar mais expressão em algum momento da tua vida sobre esta realidade de te quereres deixar mover pelo amor? Eu acho que sempre teve, mas eu não estive sempre pronto para ouvir ou para sequer reconhecê-lo. E se calhar durante algum tempo até estive a negar talvez negar não seja a palavra certa, se calhar estava a viver de um ponto de vista oposto, não é? Porque as coisas têm todas um outro lado, têm todas um espelho, têm todas um reflexo contrário, que não é necessariamente o negativo ou o positivo, mas
não havendo outra palavra ou outra descrição, é o outro polo, não é? O outro lado, a outra face. Ou se calhar até vivi durante algum tempo numa busca de qualquer coisa, mas por um caminho que não tinha tanta beleza, se calhar. Um caminho mais brusco, um bocadinho mais rígido, mais violento até de alguma maneira. Mas acho que se houve algum momento em que eu comecei a sentir esta busca como real, e quando ela surgiu assim de uma maneira muito tempestiva, de uma forma que eu ainda estou a apanhar os restos do João, quando levou com esta necessidade de procurar o amor, ou no amor esta vontade de ver, de ser, de viver. Acho que foi talvez sensivelmente assim, com muita consciência, há uns 3 anos atrás, ou uns 4 anos atrás. Portanto, é recente, do ponto de vista do tempo humano, é recente. E apareceu manifestada de várias maneiras, mas principalmente através primeiro de uma solidão que eu não sabia explicar, e que por muitas pessoas que estivessem à minha volta, tivessem à minha volta a querer mostrar-me o contrário, eu sentia apenas uma solidão muito grande, uma desidentificação muito grande de tudo, principalmente de mim mesmo. Sabendo que mesmo nessa profunda desidentificação, não saber quem eu era, ou o que é que eu era, ou afinal qual era o propósito disto tudo, eu sabia que a resposta seria o amor, e que a única maneira de o fazer seria o amor. E o mais estranho eu acho que apesar de sempre saber isso, acho que só me apercebi disso por explosão de partes. Que é, já tentei tanta outra coisa que não o amor, se calhar tem mesmo que ser isto. Não há grande hipótese. E pronto, e acho que tudo começou primeiro por amor próprio. Eu deixei de fazer algumas coisas que eu considerava que me faziam muito mal, nomeadamente fumar. Eu era um fumador compulsivo, isto do ponto de vista da saúde e da dependência. Era um fumador compulsivo e, pronto, e como grande parte das pessoas que fumam e que têm esse vício, também era um bebedor. Não muito compulsivo, mas era um bebedor assíduo e que procurei sempre, nas substâncias externas a mim, uma espécie de fuga para estas perguntas e para as respostas também. Sobre o que é que aqui estamos a fazer, o que é de facto a existência, porque é que escolhemos umas pessoas para estar connosco e não outras, porque é que depositamos em algumas pessoas todas as respostas e não em nós mesmos. Então comecei por esse lado, comecei pelo lado da saúde e depois comecei a dar amor a mim através da meditação, através do yoga, e a música sempre esteve lá presente, mas acho que é nesse momento também que passo a perceber que esse portal, essa magia tremenda que é o som, seria o meu caminho para começar essa busca infinita do amor. Sim, tu já tinhas uma relação com a música, de alguma forma. Houve alturas da minha vida em que eu só tinha essa relação, não tinha mais nada. Toda a minha vida social girava em torno de música. Eu relembro assim algumas fases nos meus primeiros anos de adolescência, não é? Que dependerá também, é um termo assim muito vago, eu nem sempre consigo perceber muito bem o que é dizer adolescência, mas aí quando me comecei a sentir um bocado mais indivíduo e mais desprendido das opiniões do pai, da mãe, da sociedade, comecei a procurar a minha própria versão de mim mesmo. Eu lembro-me o quanto a música era muito importante para mim. Era por um lado uma ligação ao meu pai, porque este bichinho da música veio do meu pai. Não porque o meu pai fosse músico, mas porque o meu pai é um consumidor de música muito regular e interessado, muito interessado. Ele não ouve só música porque ele sabe bem ter a companhia, ele é muito interessado. Ele lê sobre os músicos, sobre os instrumentos, viu muitos concertos durante a vida dele toda e levou-me aos meus primeiros concertos também. E lembro-me que havia uma altura em que eu me sentia muito incompreendido porque não havia ninguém com a minha idade, com 12, 13, 14 anos, que gostasse tanto de música como eu. Ao ponto de andar sempre com um Walkman para poder ouvir cassetes, que ainda tinha cassetes. Era a única pessoa da minha geração que tinha cassetes. Ou um Discman para ouvir CDs. Eu andava constantemente à procura de ter música presente no dia a dia. Às vezes até nas aulas. Isto no meu 7º ano, 8º ano, às vezes era convidado a sair da sala porque tinha música a tocar às escondidas nos ouvidos. Ou porque estava a batucar nas mesas. E lembro-me que as minhas primeiras amizades fortes nasceram de eu começar a trazer pessoas para a minha casa para virem fazer música comigo. Algumas eram instrumentistas ou estavam a começar a aprender um instrumento, outras nem por isso.
mas as minhas amizades assim mais duradouras, isto foi em Queijas, há muitos anos atrás, onde eu cresci, e eu neste momento, as poucas relações que eu ainda tenho de Queijas são pessoas que de alguma maneira começaram a fazer música comigo, ou eu com elas. As outras são muito queridas na memória, mas são só isso, são memórias. Não estão muito vivas no dia a dia. Então, mesmo antes de eu saber, a música foi durante muito tempo também um escape para mim, uma forma de andar a viver nesse lado oposto do humor, até mesmo da autodestruição. Às vezes a música era uma grande desculpa para sair à noite, ou para ir dar concertos para longe, ou para passar semanas fora de casa. E fazer aquilo que os putos gostam de fazer, outros putos. Mas ela teve sempre lá, sempre de uma perspectiva muito exterior, né? Uma perspectiva muito de exteriorização, tentar criar laços pela música, tentar criar versões de mim para os outros terem, né? Eu acho que isso é uma das principais questões que é. Nós não só andamos à procura de saber o que é que nós somos através de nós mesmos, como nos preocupa, quer nós admitamos ou não, preocupa-nos um bocado que ideias ou que espelhos é que ficam na cabeça das pessoas sobre nós. A música também era isso, também era uma tentativa de criar uma espécie de João que os outros pudessem observar e reconhecer e aprovar. E pronto, e acho que aí também facilmente há ali aquela altura em que a música, para além de ser uma coisa que se gosta muito, é também uma espécie de símbolo da tribo a que tu pertences. Né? Há ali uma fase da adolescência em que tu te transformas naquele estilo de música, naquela forma de viver a música. Olha, vou interromper aqui porque está aqui um comentário interessante. Diz o Daniel, cujo nome aqui é Chassebit, entre nós sempre houve amor e música. O Daniel anda comigo nas coisas da música desde que nós somos quase pré-adolescentes. Nós vivemos em Montemoro Novo e experimentámos música de maneiras muito interessantes na nossa escola secundária ainda. Nós organizávamos concertos na escola secundária, tomámos conta do rádio da escola secundária durante algum tempo. E ainda hoje é um músico com quem eu faço coisas à distância. Ele está na Holanda e eu estou cá, mas nós vamos fazendo coisas à distância. E é verdade o que ele diz, sempre houve amor e música entre nós. Interessante, eu vou nessa perspectiva agora. Também está aqui o nosso querido amigo Rui a mandar um beijo. Olá, amigos. Olá, Rui. Olá, Rui. Bom também sentir-te aqui connosco. Tu falavas, João, aqui de uma. Antes de falares da música, falaste da questão da saúde. E como, de alguma maneira, eu hoje consigo criar pontos entre as duas realidades, a saúde e a música. Tu falaste, inclusivamente, que algo que deixaste de fazer porque prejudicava a tua saúde, que foi deixar de fumar e foi deixar de beber, ou então não beberes com a regularidade que bebias, não é? Ou deixar de beber certas e determinadas bebidas que são muito tóxicas e corrosivas. Eu gostava de muito trazer aqui, porque me ocorre partilhar isto, trazer aqui à consciência de que nós, e tenho descoberto isso ao longo do caminho, nós muitas das vezes, quando começamos a sentir essa solidão que tu falas, não é? E que eu senti também, e estou-me a rever em muitas coisas que tu estás a dizer, eu não sabia que tinhas tido essa referência na música com o teu pai, e o meu pai, parecia que estavas a falar do meu, a forma como ele me ensinou a ouvir a música, como ele é interessado pela música. E eu percebo que, mesmo nesse mundo que nós quase que geramos, que é tão autista como os próprios autistas que o são o tempo inteiro, não é? Esse refúgio de nos colocarmos na nossa bolha. E essa bolha, para além de existir através da música, ela também serve de fio condutor para outras realidades, como, por exemplo, que se fundem. Então, fumar e ouvir música era como se desse muito prazer e nessa realidade que se vivia, ou beber e ouvir música ali parece que libertava, mas isto, ao longo do processo, eu fui compreendendo que não foi errado enquanto eu o fiz, mas criava véus de ilusão na conexão com o amor e com a liberdade, verdadeiramente. E o que eu percebi é que tanto uma substância como a outra, elas, na verdade, na sua essência, elas são importantes no mundo. Seja o tabaco
como uma planta pura, selvagem, usada de forma virtuada para efeitos medicinais, espirituais, que sabemos que trazem muita cura ao ser humano, assim como, por exemplo, a própria substância do álcool, em doses muito específicas, ela pode fazer licores, pode fazer alquimia, pode criar, ou seja, nós é que sem querer, por causa dessa solidão e dessa fuga à nossa busca, tornamos isso uma ferramenta desvirtuada na nossa vida, sendo que depois, mais tarde, e também com a música a ser aliada, vamos encontrar outras ferramentas, que podem ser, por exemplo, as plantas, que nos ajudam a fazer essa ligação de uma forma virtuada e sagrada. Portanto, isto só para dizer que muitas das vezes esse caminho não nos conecta a algo que não é nosso. Nós somos, de facto, seres que busca o estudo através de componentes exteriores a nós, que podem vir da Terra e que podem vir precisamente para nos ajudar no autoconhecimento e na libertação. Mas como não temos o conhecimento profundo e também não fazemos essa escola de compreender como trabalhar de forma sagrada com essas substâncias ou com estas plantas ou dessa forma, nós entramos num mundo que gera esta ilusão. E é a partir desse lugar que eu gostava de perceber como é que a música passou de um espaço de desvirtuamento, embora ela existisse e se trouxesse emoções e libertação e tudo mais, como é que esta medicina, que é a música, como é que tu conseguiste criar a ponte para uma sacralidade implícita, ou seja, para algo que se tornou sagrado e curador na tua vida? Eu vejo muito nisso que estás a dizer, até porque, na verdade, independentemente de eu considerar que houve muitos momentos tóxicos nesse meu período de usar substâncias externas a mim, de associar a música a isso. Não é? Isso disseste é muito interessante, porque, de facto, o mais normal. Nunca me considerei, assim, fazendo um parênteses, nunca me considerei um adolescente ou um rapaz novo muito da sociabilidade, da socialização, de irmos todos juntos para a discoteca ou estarmos todos juntos no almoço e no jantar da turma, da escola, ou o que é que fosse, né? Essas coisas assim. Sempre fui mais aquele que ficava na casa de três ou quatro que eram assim tão outsiders como eu. E normalmente o que acontecia era fumar Santa Maria, mais propriamente, e ouvir música e beber cervejas, beber vinho, beber whisky, beber o que os pais tinham em casa escondidos nas garrafeiras, o que fosse. E o mais engraçado é que eu passei desse ponto. Lembro-me que houve um momento qualquer em que eu já não sentia que fazia isso para fugir. Eu, inclusive, considerava que aquilo era a minha maneira de busca. O fumar regularmente alguma coisa, ou procurar regularmente em estados alterados de consciência, fosse pelo álcool, fosse pelo que fosse, eu considerava que isso era uma... Olha, vim do Porto, diz o Daniel, verdade. O Daniel sempre gostou muito do Porto. Na verdade, eu achava que aquilo era a minha maneira de ser. Eu lembro-me de dizer isto várias vezes e de partilhar isto com a Carla. Acho que foi não sei se está a ser a primeira pessoa a quem eu disse isto, mas foi para a altura em que conheci a Carla que eu percebi isto. Uma das coisas que mais me custou quando deixei de fumar foi, e agora? Todas as fotografias que existem do João têm um cigarro na boca. Toda a imagem que eu tenho de mim mesmo é o João com óculos redondinhos, ou cabelo comprido, ou crista, punk, ou whatever, mas sempre com um cigarro na boca. Até a tocar bateria, a tocar guitarra nos concertos ao vivo, o João com um cigarro na boca. Ou preso nas cordas da guitarra, ou o que é que fosse. E depois percebi, uau, eu identifiquei-me mesmo com esta versão de mim e agora ela já não pronto, ela faz parte, está cá no espólio, está cá nesta história que é esta coisa, que é este corpo e esta personalidade, mas agora já não é válida, ou já não é tão válida, já não faz tanta falta. Na verdade, ela está cá e é muito sábio e ajuda muito a saber tomar muitas decisões. Como é que a música me traz esta libertação maior, ou esta procura de coisas que eu considero hoje mais saudáveis e coisas que na altura não achava que não tinha problema nenhum? Eu acho que foi no momento em que eu estou muito dedicado à música como uma coisa quase política. Eu
comecei a tocar com uma banda punk quando tinha pai os meus, sei lá, 16, 17 anos, assim, do género, 17, bem. Comecei a tocar com uma banda punk e andava pelo país inteiro a dar concertos com eles. E na altura eu sentia no punk uma coisa que eu não sentia na sociedade em geral. Eu não tinha aquilo que era uma segunda família. E no punk eu tinha isso. Eu tinha pessoas, fossem de uma ponta do país ou de outra ponta do país, iam estar onde eu ia estar a tocar naquele fim de semana, ou iam ficar na mesma casa ocupada que eu essa semana. Flávio, Paulo, isso. E eu acho que houve um momento em que eu depositei naquele grupo, olha, está aqui, a minha busca levou-me aqui, isto é a minha busca. É esta maneira de ser, de acreditar que o mundo tem que ser assim, ou que eu faço isto porque sou anarquista, ou porque quero passar estes ideais, ou nananana. E até isso, houve um momento, até que isso deixou de fazer sentido. E foi uma profunda desilusão. Quando deixou de fazer sentido estar naquele movimento, ou naquela tribo, foi uma tremenda desilusão e um tremendo desamparo. E a única coisa que realmente ficou, e que eu senti que era verdadeira nesse movimento, ou que de facto permaneceu em mim como intocável, foi a música e a vontade de continuar a fazê-lo, continuar a tocar. Mais do que isso, continuar a criar comunidade em torno disso. Usar a música quase como uma forma de agregação de pessoas que pensem como eu, ou que se sintam de uma maneira parecida ao que eu me sinto. Então aí foi, eu acho que foi aí que começou esta ideia de que a música está muito para lá do ir dar concertos à noite para ir curtir, ou ser uma cena de adolescente de querer ter o cabelo tão oxigenado como o Kurt Cobain e beber tanto como ele, ou partir guitarras, ou pronto. Há aí um momento na minha vida que eu percebo, não, isto afinal vai sempre permanecer, independentemente do João ser o punk, o namorado desta pessoa, o filho desta mãe e deste pai, o colega da escola que faz assim o assado. A música vai sempre estar aqui. E houve ali qualquer coisa que me deu essa ideia. De alguma forma comecei a perceber que, mal ou bem, a música estaria lá sempre para mim. Quer fosse como músico, quer fosse como ouvinte. Mas ela ia estar sempre para mim. Foi ela, foi sempre, de alguma maneira, foi sempre a música que me trouxe cura nos momentos de doença, que me trouxe esperança nos momentos de sofrimento, que me trouxe companhia nos momentos de solidão. E mais do que isso, que me trouxe versões de mim mesmo que eu desconhecia, que não sabia que existiam. E é exatamente isso que eu estou a viver neste momento. É através da música. Eu às vezes não tenho outra maneira de expressar as coisas. Se calhar para mim seria mais fácil agora pegar na guitarra e tocar um bocadinho para ti do que continuar a ter esta conversa. Porque de facto eu sinto-me muito à vontade com essa linguagem. À vontade no sentido de eu acho que consigo ser tão honesto ou mais honesto contigo com a guitarra nas mãos do que com as minhas palavras. E isso para mim é muito válido também, não é? Porque nós escondemos muito de nós mesmos. Nós tapamos muitas coisas sobre nós mesmos a nós mesmos. Às vezes não estamos preparados para saber sobre as nossas sombras, sobre os nossos medos, sobre a nossa natureza. Mas às vezes não queremos saber que somos possessivos, ou que somos egoístas, ou que somos irritadiços, ou que somos menos compreensivos que os outros. Nós não queremos saber essas coisas, a maior parte das vezes. Por muito que nós tentemos mergulhar, nós tentamos porque temos essa vontade, mas a nossa natureza, a nossa mente vai sempre dizer, não problemas com isso, está tudo bem, os outros é que não percebem. E eu acho que a música tem-me ajudado a caminhar aí, a caminhar nessa descoberta, até das partes que eu não gosto tanto, mas com esse amor, né? Com essa vontade de amar o todo, digamos assim. Acho que já fugi um bocadinho do assunto. Não, e dizer-te que estavas a dizer que se calhar conseguirias expressar-te melhor se trouxesses a tua guitarra. E eu estava precisamente a sentir várias vezes o arrepio e o reconhecimento de que o som da tua voz, com aquilo que ele traz, a informação que ele traz, toca, ressoa. E isso é importante que tu saibas que também podes fazer música através do diálogo, através daquilo que tu trazes. E sinto muito as tuas palavras. Identifico-me e de facto mais do que nunca eu sinto que estamos a ser convidados a olhar para essas partes que nós não queremos ver e assumirmos tudo isso com muita humanidade, que somos ciumentos, que somos invejosos, que somos mal-feitio, que temos tanta coisa cá dentro que só se podem realmente só podem vir ao de cima e só podem
encontrar uma forma de se transformar se existirem ferramentas que nos ajudem a alquimizar tudo isso. Algumas dessas ferramentas são as próprias relações. A própria relação que te permite ir fundo em ti, num espaço seguro, onde tu podes mostrar essas coisas todas, mas de um lugar não de violência, mas de desejo de transformar. E para isso precisas de expressar e precisas de mostrar isso. E depois é uma espécie de... Há certas ferramentas que seguram muito bem o espaço quando nós precisamos de ir a essas emoções. E a música é uma delas. Por isso é que ela está diretamente ligada ao ritual. Ela entra no ritual, seja ele qual for. Tu depois, mais tarde, tu descobriste que a música estava ligada ao ritual antes ou só quando o yoga chegou à tua vida? Porque o yoga acaba por ser um ritual, penso eu, ou sinto eu. Sim. É principalmente quando se torna uma rotina tua, não é? Tem um ritual naquele sentido de aquilo que tu diariamente fazes para te sentir conectado, para teres um propósito até, não é? E sentir-te humano na Terra, neste plano. Eu acho que comecei a perceber, houve um artigo, há uma pessoa de quem eu gosto muito, às vezes até de uma maneira muito intempestiva, que tem sido crítico de música relacionada com o jazz e mais especificamente com o jazz improvisado ou com a improvisação livre, com idiomas de música improvisada, digamos assim. E houve uma vez um artigo dessa pessoa, a pessoa em questão é o Rui Eduardo Paes, e houve um artigo dessa pessoa num livro dele qualquer, que eu não lembro agora qual é, que me pôs em contacto com esta ideia de música ritual e que me fez pensar sobre este assunto. Quando eu estou a tocar uma peça de música indiana, por exemplo, ou quando estou a tocar Beatles, então sempre aqui este ponto porque os Beatles tiveram uma fase indiana, mas quando estou a tocar uma peça de música indiana, ou quando estou a tocar Beatles, existem duas coisas que eu considero que são principalmente diferentes. Quando eu estou a tocar Beatles, eu estou a ser um intérprete, ou seja, eu estou a trazer para a minha capacidade de executar um instrumento uma melodia, uma harmonia de outra banda que construiu aquilo, não é? Como uma busca interna das entranhas deles, com indivíduos, com pessoas, e com a pressão tremenda de trazer um produto, uma coisa que depois iria ser consumida por milhares de pessoas, muitas delas histéricas à espera de que saísse um single novo, um disco novo e com uma espécie de julgamento prévio, não é? Quando estou a tocar uma música indiana, eu não me sinto nada um intérprete, eu não me sinto nada, apesar de estar a cumprir com, há pouco estive a ter uma aula de citar e estive a falar com o meu professor sobre isso, apesar de eu sentir que tenho regras, porque estou a cumprir regras, estou a aprender notas, estou a aprender formas de as tocar, eu não me sinto intérprete, eu sinto-me criador. Mesmo quando é tremendamente difícil. E nesse artigo eu percebi que esta é a grande diferença. Claro que isto é reduzir em muito, eu quero condensar para não estar aqui uma hora só a falar disto. Há uma diferença muito grande entre a música que nasce na humanidade como forma de serem de facto criadores entre si, sentirem que estão todos de pé de igualdade como criadores. E isto faz-me lembrar nos primeiros tempos em que se calhar com um caroço de pêssego ao vento se percebia, uau, estas ranhuras fazem barulho quando entra aqui vento, se calhar se eu soprar, isto também faz. Ou quando se batia em troncos ocos e se percebia, uau, isto como tem uma caixa de ar faz barulho e neste calhau não faz tanto. O que seja. E há ali um momento qualquer na humanidade em que nós percebemos que podemos manipular elementos que produzem sons e esses sons, de alguma forma, mesmo que pareçam diferentes ao ouvido humano, eles são a mesma coisa que a vida. Não é? Vem o vento abanar as coisas e uma flauta é esse vento. Vem um tremor de terra mudar as placas, as pedras de sítio e os tambores e as peles que nós usamos são essa mesma transformação. É precisamente isso, é reanimar em nós o cosmos e a sua criação, desde o momento em que ele começou a expandir-se até agora, que continua a expandir-se. E a música ritual, eu acho que é isso. É ganhar esta consciência de que nós somos natureza viva
e que a nossa música é só uma expressão dessa mesma vida. Às vezes a música pop, a música rock, a música jazz já não é isso. É uma intelectualização desse, dessa centelha de existência, de reconhecimento do divino ou do cosmos dentro de nós. Já está over-intellectualized, já tem demasiado intelecto ali. Muitas regras, muita delimitação, muita estética. É útil, é como qualquer outra ferramenta, não é? É como fumar ou beber. É tudo útil. Mas não traz esta, ou não me traz a mim, esta ideia de pertencer à tribo. Então eu acho que foi pela música improvisada que eu comecei a perceber que havia ritual na música. Foi quando comecei a tocar com músicos que eu não conhecia de lado nenhum. E de repente estávamos a fazer um concerto de música improvisada e eu percebi, uau, é inacreditável como de facto, independentemente da escola que eu tive, a escola que aquele indivíduo que está a tocar um oboé teve, ou a escola que aquele indivíduo que toca bateria teve, nós somos todos exatamente o mesmo, estamos todos em pé de igualdade. Me interessa muito pouco se somos muito bons ou muito maus, temos muito talento ou pouco. Nós estamos a dar tudo, nós estamos precisamente a abrir o coração e dizer, ok, entra, está aqui o meu, dá-me o teu. E vamos ver o que é que sai. Então, eu acho que mais do que ter sido o yoga que me trouxe esta noção da música ser um ritual, ou ser ritual, foi a noção da música ser ritual que me levou a caminhos como o yoga. Acho que foi ao contrário. Oh, e é por isso que eu falei logo no início da tua raiz, porque sinto muito isso na forma como expressas as tuas ideias e abres a porta, vais lá, aprofundas e depois trazes novamente e fechas a porta como essa é mesmo muito bonito ver isso, João, essa raiz que tu trazes e como ela é importante para não só para ti, mas também para as pessoas que te rodeiam. Tu falas muito na tribo e eu tenho falado muito ultimamente na tribo. E sinto cada vez mais que a tribo é uma das ferramentas de potenciação do ser. Nós passamos uma vida inteira à espera que a mãe nos ame, que o pai nos ame, às vezes amam-nos, aliás, amam-nos sempre, mas à maneira deles, mas dentro de nós há um universo que deseja ressoar com outros seres da mesma forma, com a mesma profundidade. Não sei se é menor, se é maior, eu sei é que cada um de nós tem o nosso tipo de profundidade, não somos mais nem menos se vamos mais fundo que os outros ou se vamos menos fundo que os outros, mas a verdade é que nós procuramos a mesma ressonância e isso tem muito a ver com a própria música, não é? E o que eu tenho vindo a perceber ao longo do tempo é que quando eu me sentia sozinha, eu realmente estava rodeada de pessoas, mas nenhuma ou uma que fosse ressoava na minha energia, não é? E então eu pedia muito que essas pessoas fossem aquilo que eu gostava que elas fossem e na verdade isso não gerava uma boa música. Porquê? Porque na prática nós até podemos ter um som diferente, mas nós precisamos de compreender na profundidade o que é que estamos a criar juntos. E a música, o conjunto dos vários instrumentos é mesmo isso. Nós não conseguimos construir uma música que traga um som que promova alegria, amor, harmonia, profundidade, outras emoções que tragam, que nos elevem a frequência, se nós de facto não estivermos todos juntos em sintonia a fazer essa música. E o que nos une nesse processo é de facto esse conceito da tribo, que também se expressa não só na música, mas também na nossa vida como aquelas pessoas que compreendem a nossa energia e que conseguem entrar nela e criar algo, co-criar algo, não é? Então eu sinto muito essa questão da tribo como uma necessidade premente de todos nós, que é olharmos para a nossa volta e percebermos se estamos só com estas pessoas porque desejamos ser validados ou amados por elas, precisamente porque procuramos essa referência social muito baseada num padrão de reconhecimento, porque tu dizias quando falavas que nos preocupamos muito com o que os outros pensam e faz parte do nosso processo de desenvolvimento ultrapassarmos isso, e isso faz com que ao longo do tempo tu vais compreendendo que há um momento em que tu podes verdadeiramente ser tu próprio e isso faz com que tu atraias à tua vida pessoas que potenciam essa forma de ser. Tu em algum momento, e agora não querendo colocar esta conversa numa caixinha,
porque não é aí que nós estamos, mas gostava muito de abordar isto contigo, especificamente no que toca à parte do masculino. Porque a minha opinião, a minha visão sobre o masculino e o feminino é cada vez mais vasta e elas fundem-se e dentro de um ser existem as duas realidades, mas de facto, quando nasces homem nesta sociedade e quando nasces mulher nesta sociedade, há temas que vais ter que reconstruir e desconstruir para te tornares verdadeiramente o ser humano que tu és, na essência. Como homem, como é que foi para ti encontrar-te com a tua sensibilidade e depois poder partilhá-la com outros homens? Já consegues hoje fazer isso? Ou foi só a música que gerava esse ambiente de sensibilidade? Tu não sabias que eras sensível? Ou depois começaste a sentir necessidade de expressar isso? Conseguiste ver espelhos noutras pessoas? Fala-me um bocadinho sobre isso. Mas mais neste universo do masculino. Bom tema. Eu sempre, assim, de caras, durante as várias fases e as várias versões de mim ao longo da vida, e as várias cidades onde vivi, os vários lugares em que habitei, houve sempre um homem, ou normalmente um homem, com quem a barreira daquilo que é suposto um homem partilhar entre homens era quebrada. E aquilo que eu dizia há pouco, de que eu não era uma pessoa muito social, de me manter com muitos amigos e para as discotecas e para os sítios, não quer dizer que eu não fosse, mas isso é uma imagem e a memória que eu tenho do meu crescimento, porque de facto eu sempre fui uma pessoa de grupos de amigos reduzidos, ou de estar com poucas pessoas. Primeiro, pelo medo da rejeição de outras pessoas. Depois, pela tremenda dificuldade que eu tinha às vezes de socializar com pessoas que saíssem da minha zona de conforto. E a minha zona de conforto, como eu dizia há pouco, era a música. Era pela música que eu socializava, portanto, falar com pessoas que percebessem pouco de música para mim era muito difícil. E às vezes ainda é, mas de uma maneira diferente. Então, foram aparecendo homens ao longo da minha vida com quem eu tive sempre a possibilidade de partilhar algumas coisas a que eu era sensível. Não sei se foi sempre honesto ou se foi sempre recebido da maneira melhor possível, digamos assim, mas sempre existiu, sempre existiu. Sim, muito cedo, na verdade. Acho que a partir dos meus 13, 14 anos que eu sempre houve um homem na minha vida muito especial e que serviram sempre para espelhar partes de mim mais inseguras ou com mais necessidade de carinho e mais necessidade de proximidade e de brotherhood, sabes? De sentir, olha, eu não sou só este gajo com quem tu podes dizer alhos e bugalhos e bater nas costas e coçar as tuas partes inferiores à vontade sem ninguém dizer nada. Não, não, estás mesmo à vontade para falar do que tu quiseres. Houve poucos, mas os que existiram são muito importantes ainda. E nós ainda revestimos muito a nossa conversa com alhos e com bugalhos para dar uma certa masculinidade. Isso ainda está, isso ainda existe nesses homens em que eu estou a pensar neste momento. Mas havia mais do que isso. Havia momentos de solidão em que havia uma compreensão que ia muito para além do normal. Mas acho que foi só mesmo quando eu assim muito objetivamente, eu tive 8 anos numa relação com a minha ex-parceira, uma relação que foi muito importante para mim porque durante essa relação materializou esta minha maneira de viver isolado de um grande grupo e de querer estar na minha. Então, durante 8 anos, eu vivi o amor de uma perspectiva muito claustrofóbica, muito codependente. O espaço para a amizade masculina nessa relação foi sempre os mesmos 4 ou 5 homens que éramos do meu coletivo. Era o coletivo A Besta, com quem eu ainda trabalho, um coletivo de música independente e música experimental, principalmente. E esse foi o meu grupo social durante esses 8, 9 anos. Ainda hoje são muito meus amigos e vão continuar a ser, provavelmente, até a fazer sentido. E durante muito tempo, esse grupo era autofágico. Isto é, nós só nos dávamos todos uns com os outros. E todas as pessoas de fora do grupo eram facilmente alvos de chacota ou não pertenciam àquele grupo de alguma maneira, ou mais tarde ou mais cedo ninguém os levava a sério, basicamente ninguém os levava a sério. E comecei a sentir-me um bocado limitado aí, apesar de ainda hoje me sentir muito bem na companhia deles. Eu acho que eles também estão nesse ponto de maturidade em que percebem que não chega só este nosso grupo, tem que haver mais coisas. Estamos todos nesse ponto de maturidade. E ainda hoje fazemos música junto com esta perspectiva de que fazemos músicas com outras pessoas, não só uns com os outros.
Quando essa relação terminou, eu passei por um momento de solidão tremenda e de não saber exatamente o que é que eu era, porque havia muita coisa de mim que estava depositada naquela relação. Deixou de fazer sentido. E muitas coisas de mim que estavam perdidas porque perderam lugar na minha vida durante essa relação. E eu comecei a resgatar pouco e pouco, olha, muito com a ajuda da minha mãe. Interessante, estamos a falar da questão de homem, mas pronto, está sempre aqui a minha mãe presente. Muito com a ajuda da minha mãe, eu redescobri em mim esta aceitação do João sensível. Do João sensível para muitas coisas. Sensível não só pela empatia que nutre pelos outros, mas pela empatia que nutre por si mesmo. Se calhar ser menos rígido comigo, aceitar-me de todas as maneiras, não negar as coisas só porque não as compreendo, ou fingir que algumas coisas não acontecem porque elas não são possíveis não encaixam nas caixinhas da sociedade ou do mundo. E desde esse momento, coincidiu com o momento em que eu deixo de fumar, deixo de beber e começo a procurar fazer yoga e começo a fazer, aparece um homem muito importante na minha vida, que é o Bruno Cruz, com quem eu pratico yoga, com quem eu praticava yoga nesse período com muita regularidade. Foi meu professor, foi meu primeiro professor de yoga. E que foi um homem muito importante, e ainda é um homem muito importante, na altura foi um homem muito importante para esta particularidade de o que é que eu, homem, sou quando uma relação com a minha parceira termina? Eu deixo de ser desejado por aquela pessoa e já não faço falta. E aquela pessoa já não pronto, deitou tudo abaixo e o que é que eu sou agora? Porquê é que isto acontece? Não é? Quem é que eu sou? Onde é que está a resposta? Vou já procurar outra parceira? Vou procurar este parceiro que aqui está dentro? O que é que eu hei de fazer? Eu acho que eu e o Bruno nos ajudámos muito neste estudo, perceber o que isto é. E muito abertamente e sem grandes obstáculos, sem grandes barreiras do machismo, do excesso de masculinidade tóxica. E depois do Bruno começou tudo a florescer. Isso coincide com o momento em que nasce Swayam, que é o meu projeto de música agora, de música para autoestudo em primeiro lugar e depois para partilha e para meditação. Quando eu começo a apostar nesta ideia de não, agora sim, eu vou viver a música como um todo. Eu não vou só ter este coletivo e fazer música alternativa e queixar-me que a música é demasiado alternativa para os outros gostarem, ou whatever. Essas coisas já não me fazem tanto sentido agora, não vale a pena falar delas. Parei de arranjar desculpas para não ser música o tempo inteiro e comecei a fazer. E quando o comecei a fazer, começaram a aparecer homens maravilhosos na minha vida, pelo yoga e sem ser pelo yoga. Muitos deles, almas muito sensíveis, homens muito sensíveis, muito bonitos, por fora e por dentro. Entre eles o João Mata, o André, que também já esteve aqui em conversa contigo, e que é assim um irmão muito especial. O Rui, que já esteve aqui dizendo-nos olá também. Há assim homens muito bonitos e eu com todos eles partilho a música e também o yoga, curiosamente, com todos eles. Então foi antes do yoga, mas eu acho mais uma vez estas coisas todas vieram buscar o yoga como uma forma de tentar reunir estes joões todos que estão aqui perdidos e que andam aqui dispersos. E a partir do momento em que o yoga começa a fazer esse trabalho de juntar as pecinhas todas, começam a aparecer pessoas muito bonitas, homens e mulheres. O yoga, principalmente, é interessante estás-me a falar desta questão do homem e relacionar com o yoga, porque o yoga, na verdade, eu sinto que tem trazido muito mais até a mim o meu lado feminino e a minha relação com a deusa, com a existência feminina, com o feminino, com a criação, com tudo, sei lá, tanta coisa. E tu foste aceitando pelo caminho que algumas amizades com certos homens já não estavam na tua frequência? Como é que isso... Nós estamos a 10 minutos de terminar, mas eu gostava de fazer mais esta pergunta. Como é que tu tiveste dificuldade em deixar ir, porque nós não perdemos nada nem ninguém, mas deixar ir para podermos ser mais, para poderes ser mais tu, não é? Foi fácil para ti o deixar ir alguns homens que estavam de facto numa frequência, numa linguagem, numa forma de estar que não nutriam o João sensível? Não foi nem é nada fácil, não é? Porque esses meus amigos que foram o meu grupo de amigos durante 8 ou 9 anos, se calhar um deles terá assim ele é uma pessoa muito sensível, estou a pensar no André Calvário em particular, que é também um homem que eu amo muito e que gosto muito, e que é uma pessoa muito sensível e apesar de ter, na minha opinião,
algumas coisas que ele prefere guardar na caixinha para não ter que lidar, e é legítimo, eu também tenho muitas ainda na caixinha. Se calhar ele tenta aproximar-se um bocado mais e de vez em quando até pratica um yogazinho comigo e tal. Com os outros homens há um reconhecimento que pronto, é a tua cena, pronto, tu curtes essa cena, mas é isso, é a tua cena, não há muita possibilidade de conciliar este João com aquelas pessoas sem ser pela música. Há muitos outros homens que me têm acompanhado neste processo todo e muitos deles surgiram no momento em que houve esta ruptura com a minha relação anterior e um renascimento do João. Muitos deles apareceram no ano em que isso está a mudar. Penso no Hernani Faustino, no Jorge Nuno, no Zé Lencastre e outros músicos com quem eu faço principalmente música de improvisação. E que são homens que me trazem uma maturidade muito grande. Uma maturidade emocional, mas também uma maturidade como homem crescido, digamos assim. Não aquilo que é suposto ser um homem, mas ser-se um homem maturo. Não é? Eu valorizo muito a criança que é em mim, mas também gosto muito, também gosto muito da maturidade que é em mim. Então não é fácil, não é nada fácil desligar desses homens. E até tentei criar algumas pontes inicialmente entre estes novos homens que surgem na minha vida, o Joãozinho, o André e outros amigos meus de outros tempos. Pronto, e a coisa não matchy, não funciona. E se em algum momento É assim. trouxe-te emoções, tristeza, nostalgia, de estares em falha por alguma razão? Durante muitas vezes senti mesmo que eu estava a desiludir aquelas pessoas de alguma maneira e que tinha alguma coisa a provar-lhes. Uhum. Isto é uma das coisas que eu acho que pode ser uma das principais consequências de se crescer nesta sociedade como homem é ver, não é que isto não aconteça no mundo feminino, até acho que no mundo feminino acontece de uma maneira muito mais grave e muito mais chocante, a meu ver, que é estar constantemente a ter que se justificar as escolhas que se fazem. E entre homens, às vezes isso existe desta perspectiva de ser lógico, ser racional, ser homem, né? Manter as coisas sérias e bem feitas, bem feito, ficar bem feito, ser com força. E então, durante esse período eu sentia que devia a esses meus amigos uma justificação de porque é que o João agora gostava de yoga, ou gostava mais, ou porque é que o João agora fala de Deus, que é um tema que dentro desse grupo de amigos ainda hoje é muito difícil de se falar sem entrar-se logo nas certezas absolutas de qualquer religião é não vou dizer as neiras, gosto de dizer as neiras em direto no Instagram, ou que qualquer forma de divino é ridículo, que é uma opressão tremenda e que é só uma forma de controlar a população, whatever. Eu continuo muito a gostar de falar de política e dessas coisas, mas hoje em dia tenho aprendido muito e também, olha, muito graças a esta deusa com que eu coabito nesta linda casa em Arruda dos Vinhos, com a Carla, tenho aprendido muito a julgar menos, porque de facto, quando julgamos demais ou quando criticamos demais, há aqui qualquer coisa dentro que não está bem resolvido. Então, tentar resolver isso primeiro para perceber se há necessidade de criticar assim tanto, pode perceber que cada um está a fazer o melhor que sabe que pode. Olha, João, quero muito, porque estes comentários depois nós não vamos ter acesso a eles e quero muito que saiba, porque eu sinto mesmo que és realmente uma pessoa espetacular, tal como a Tina está aqui a dizer. Ótimo, obrigado. E que é muito lindo ouvir a tua sensibilidade manifestar-se desta forma tão genuína, como diz a Susana. Eu sinto exatamente o mesmo. É para mim também uma oportunidade de cura poder falar contigo e sentir esta sensibilidade que brota de um homem tão raiz, tão também a ser esse homem, não é? E obviamente que cada um expressa à sua maneira o que é ser-se homem ou mulher, ou então não quer nem ser homem, nem quer ser mulher, quer ser só ser uma pessoa. E Exatamente. é bonito ver o trabalho que tu fazes, o trabalho contigo, todo o teu caminho, a forma disponível como te abres para dar a conhecer quem tu és por dentro e o que já viveste. É muito fácil e muito prazeroso falar contigo. E eu, logo desde o início que se dispararam aqui muitas coisas que eu gostaria de falar contigo, mas de facto é um exemplo para mim poder trazer este sumo do homem sensível para que possa tocar no coração de outras pessoas. Não interessa se são homens, se são mulheres, para que possa genuinamente tocar, porque eu senti-me várias vezes muito tocada com as tuas palavras e arrepiei-me várias vezes durante o diálogo com aquilo que tu trouxeste
E pronto, e quero mesmo muito agradecer-te pela oportunidade, pela medicina que tu trouxeste. E com os 5 minutos que nos faltam, eu gostava muito que tu pudesses trazer uma melodia, fosse de que forma fosse, através de que instrumento pudesse ser. Gostava muito. Está sempre aqui a ouvir. Queria só dizer uma coisa antes de trazer esta melodia. Se calhar a melodia falaria por mim, mas eu vou dizer na mesma. Este homem sensível, como outros homens sensíveis, às vezes também é uma grande besta. E, e é muito a mal disposto e é muito difícil de levar. E quando isso acontece, é muito fácil sentirmos que o trabalho foi todo por água abaixo. E que descemos de 750 graus que já tínhamos subido antes. Não é bem assim. Acho que cada vez que o homem sensível volta a ser um homem bruto, quando o reconhece, ganha pontos. Só alguns degraus a mais. E só partilhar isto antes de calar a boca. Deixa-nos só depois aqui um minuto para nos despedirmos, mas agora o tempo é teu. Okay. Uma luz espalha-se no chão. Vejo a mão que se estende firme, soa entre nós uma cantiga e um sopro leve, trazendo o teu nome. Eu estou tão longe e logo perto de achar um novo nome para o que não forma de chamar. Era só ter mais fé em mim, ver que aqui tenho as respostas nos teus olhos, estão também os meus, e são teus estes meus reflexos. Os olhos e abro o coração para amar um novo mundo, para o que não tenho forma de chamar. Era só olhar para dentro de mim, tal como olhar através de ti. Somos somos todos e seremos sempre, enquanto formos somos somos todos e seremos sempre, enquanto formos somos somos todos e seremos sempre, se assim quisermos.
Pronto, foi esta que surgiu. Muito obrigada, João. Muito obrigada por tudo, por estarmos aqui os dois juntos. Foi um diálogo de medicina muito bonito. Obrigada mesmo. Sinto também que as pessoas que estiveram aqui connosco que sentiram o mesmo. A tua música é linda, não só esta, mas toda ela que sai de ti. E espero que muitas pessoas possam ver depois em indiferido aquilo que está a acontecer, aquilo que aconteceu aqui. Depois vai também ser publicado no Facebook e no YouTube, para quem não pôde ver agora. E deste assim, olha, 30 segundos para trazeres o que tu sentires. Obrigado, Sara. É muito bonito poder fazer isto contigo. Acho que desde que comecei a ver que estavas a fazer os diálogos de medicina, que eu pensei que era uma coisa que eu gostava de fazer. Também me identifico muito na maneira como tu fazes as coisas e como tu vives a música também. Olha a Carla. Mas olha que eu senti isso, Carla, gostava muito de co-criar aí umas coisas intuitivas. Se um diálogo já é assim, imagina a música. Uau, estou muito curiosa. E Seria maravilhoso. todos bem juntos. É como diz essa música, todos juntos, todos um. Somos um. Somos um. Então, até já, meu querido. Um grande beijinho. Obrigado. Já, obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Obrigado a todos. Beijinhos. Beijinhos.